todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo assim um bocadinho mais suave, mais tranquilo, porque eu vou falar sobre o caderno inteligente. Bem, para começar, eu vou-vos falar sobre o que é este caderno inteligente. Este caderno inteligente é um caderno de tipo fichário versátil e é, digamos, um caderno muito prático para qualquer pessoa que o utiliza. Este caderno inteligente é normalmente mais uma marca brasileira que surgiu em 2014, que sugeria com o objetivo de inovar o ramo da papelaria, criando assim este tipo de caderno com este tipo de argolas. Podemos acrescentar diversos acessórios a este caderno, como por exemplo bolsas de plástico, estojos, réguas, marcadores, separadores para este caderno e até mesmo folhas com adesivos e calendários. Ou seja, acabamos por ter neste caderno várias maneiras de utilizar. E é claro que este caderno inteligente podemos até ter diversas capas, mesmo, e podemos utilizá-las em qualquer maneira e de qualquer caderno. A maior inovação do caderno digital, a ausência, por exemplo, das argolas, dando assim daquelas espirais e dando assim locais, por exemplo, estes círculos de plástico que acabam por ser um bocadinho mais versáteis. Estes são os discos plásticos que reúnem folhas, seja elas pautadas, lisas ou tipo de folhas que estejam disponíveis nesta marca do caderno inteligente, e assim com esse tipo de acessórios que a gente tem à nossa disposição, acabamos por tornar este caderno um pouco personalizado. Podemos até imprimir conteúdos e informações importantes que podem ser adicionadas neste caderno, por exemplo, nas folhas brancas que este caderno nos possibilita, independentemente se a gente compra a recarga ou não. Acabamos por ter a possibilidade de imprimir esses documentos importantes e usá-los neste caderno e conseguir utilizá-los em qualquer lado, e assim só usamos um tipo de caderno. Podemos também, por exemplo, colocar neste caderno uma agenda ou um planner que é esforçável, exclusiva e de alta durabilidade, ou seja, dura muito tempo. E assim acabamos só com este caderno ter a possibilidade de substituir o conteúdo interior e não o caderno inteiro. Acabamos por assim ter a possibilidade de poupar, por exemplo, na papelaria. Este caderno é um caderno A4, mas há vários tipos de tamanho, e esses tipos de diferença de tamanho, seja ele A4, A5 ou até mesmo A6, pode variar o seu preço. E é claro que em todos os cadernos podemos estar sempre com o mais básico incluído, seja ele uma folha de identificação com um calendário à sua disposição, e até temos a possibilidade, neste caderno temos aqui um suporte plástico para colocar, por exemplo, uma caneta ou um lápis, e assim podemos também a facilidade de quase só levar o caderno, porque teremos aqui ao lado um dispositivo para colocar o nosso material de escrita. Agora vou-vos falar como é que podemos usar assim este caderno inteligente. É claro que podemos utilizar para mais diversas coisas que aquilo que podemos utilizar com este caderno, e assim eu vou-vos dar-vos aqui algumas dicas daquilo que podemos utilizar. Por exemplo, este caderno, como é um caderno que podemos utilizar durante muito tempo, também acaba por ser um caderno um bocadinho mais caro, com um preço um bocadinho mais elevado do que talvez os cadernos normais que a gente utilizou antes deste caderno aparecer. É claro que para conseguirmos ter este caderno durante muito mais anos, é bom que a gente consiga ter uma boa conservação e cuidar deste caderno muito bem, para que dure muitos anos mesmo. Que é importante que, para além de termos de pagar um preço um bocadinho mais elevado do que normal, é também um dos cadernos que a gente tem que cuidar mesmo muito bem, para conseguirmos utilizar mesmo muito tempo. E aqui eu dou, digamos, algumas dicas que podem fazer
com que este caderno seja utilizado e conservá-lo durante muitos anos. A primeira dica é estes discos de plástico que vemos aqui como fosse um caderno de argolas, mas é estes discos de plástico. Há diversos tipos destes discos de plásticos, há diversos tamanhos e cada um suporta uma determinada quantidade de folhas. E também com os itens, se a gente tiver itens, também temos que prestar atenção em questão de como é que estes discos acabam por suportar. Uma coisa que temos que fazer para cuidar deste caderno é termos atenção à quantidade de coisas que a gente coloca nestes discos. Se este disco for deste tamanho, acaba por ter uma quantidade menor, talvez dos maiores que há disponíveis. E é claro que a gente tem que ter principalmente isso em consideração se a gente quer manter este caderno durante muitos anos. A outra dica que eu vos falo é retirar e colocar as folhas. Para esta ação precisamos de colocar, por exemplo, o nosso dedo aqui em cima, muito perto aqui dos discos, para depois ser mais fácil retirar, e não aqui em lateral, porque pode danificar muito as folhas. E é claro que neste movimento vai ser de cima, mesmo perto dos discos, para baixo, de cima para baixo, e nunca aqui no lado lateral. Para colocar folhas precisamos só clicar aqui bem, pressionar, para conseguir termos o caderno muito melhor e conseguimos colocar as folhas aqui nestes discos, e isso acaba por não estragar assim muito aqui estas folhas. Isso é muito mais fácil de utilizar o nosso caderno. Este caderno inteligente pode ser utilizado para vários fins, para várias coisas. E neste caderno podemos ter várias funções, como por exemplo colocar uma agenda ou um planner, um caderno de estudos. E há muitos estudantes que agora preferem este caderno e acho que é perfeito para fazer, por exemplo, resumos. Caderno de anotações aleatórias pode também ser um fichário, por exemplo, para imprimir documentos, como já vos disse. Imprimir conteúdos nas folhas brancas, colocando neste caderno, que pode estar disponível também nesta marca. Agora vou falar sobre os acessórios deste caderno. É claro que já falei alguns ao longo do vídeo, mas vou falar agora assim para aquelas pessoas que querem apontar numa folha para depois irem ver esses mesmos acessórios. Para além do caderno, eu vou falar aqui e vou se calhar deixar aqui uma nota ao lado. Este é uma das coisas que pode deixar o vosso caderno mais decorativo e funcional para aquilo que vocês querem fazer com este caderno. Podemos, por exemplo, comprar mais novas bolsas de plástico, que eu vou-vos mostrar, que é tipo umas micas que podem colocar neste caderno, como fosse também, por exemplo, um dossiê. Uns estojos que pode conectar-se aqui aos discos de plástico, que também é algo que nos pode facilitar em relação de transporte, por exemplo, dos nossos acessórios de escrita. Podemos ter vários marcadores de páginas, também pode ser vários separadores. Podemos colocar pastas organizadoras, que é algo que eu por acaso ainda não tive a oportunidade de ver muito concretamente como é que é estas pastas, mas acho que é também algo que podemos facilitar em relação de transporte, por exemplo, de fichas. Por exemplo, para os estudantes, aquelas fichas que os professores dão, pode ser algo que nos ajude muito. Podemos colocar também uma régua neste caderno e assim acabamos por facilitar em relação, por exemplo, à matemática. Podemos ter marcadores adesivos, folhas de adesivos e pingentes decorativos. São algo que pode deixar o caderno mais personalizado e acho que vai ser algo mesmo bom para este tipo de caderno. Porque assim, para além de fazermos o que quisermos com este caderno, como por exemplo uma agenda ou um planner, também temos a possibilidade de conseguir uma decoração que nos ajude a organizar todo o conteúdo que a gente precisa.
Bem, para terminar este vídeo, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência em relação a este caderno. Eu raramente utilizo aqui a mica, mas eu deixo aqui no caderno por uma questão de nunca sabe quanto vou precisar. Então aqui no primeiro separador eu utilizo tudo aquilo que eu precisar, por exemplo, para as redes sociais, aqui para o canal e tudo que está relacionado com as redes sociais. Bom a gente termos esta possibilidade de termos um caderno para nos organizar em relação aos nossos trabalhos. O último separador que eu utilizo é o segundo separador, que eu utilizo mais concretamente para as minhas pesquisas. Aqui tem uma biografia de uma atriz brasileira que eu tive curiosidade, então fui pesquisar e coloquei aqui neste livro. E então nos outros dois eu ainda não tenho muito concretamente o que fazer, mas eu espero ter. Uma coisa que eu gostei mesmo muito foi o caderno ser assim um caderno mais funcional e conseguimos ter a possibilidade de fazer qualquer coisa com este caderno. Eu aconselho principalmente aos estudantes um caderno para fazer resumos ou algo relacionado assim para as aulas. Eu acho que é bom terem assim um caderno inteligente, porque é algo que mesmo funcional e conseguem ter diversas coisas que vos podem ajudar no estudo, principalmente para estudantes. Acho que é algo que nos pode ajudar muito em relação a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, para quem quer um planner ou uma agenda, assim, pode ser algo também muito bom ter um caderno inteligente. É claro que para além desta capa há várias outras, é uma questão de verem aquela que vos agrada, que vos identifique mais convosco. E acho que é um caderno mesmo muito bom. Por isso eu acho que é um caderno mesmo muito bom. Pelo menos dá uma oportunidade, nem que seja para experimentar e depois aí ter uma opinião concreta. Bem, este é o vídeo onde eu vos falo sobre algo que eu gostei mesmo muito de conhecer. Espero que vocês gostem desta minha partilha do novo caderno. Já sabem, se querem ver mais vídeos desses, subscrevam ao canal, deixem o vosso like, ativem as notificações para receberem todos os vídeos e também já sabem que aí em baixo estão todos os links para as minhas redes sociais e também para os meus livros. Obrigada por assistirem. Até à próxima.